Olá. Ai, cadê? Prof! Olá, tudo bom com vocês? Cadê o professor, gente? Só porque nós entramos, ele... Estou Cadê aqui, ele? querida. Estou aqui, só que estou me Professor, arrumando. oi. Não perdi a, a costume de vestir azul, mas agora eu tô com um blazerzinho. Ah, muito bom. Boa noite, gente. E essa Boa noite. aglomeração aí, hein, meninas? Tô melhor, prof? Comenta aí, Clara, esse negócio. Bora. Quem vai começar? Ai, meu Deus, já? Já. Olha, já é para começar. Peraí, professor, peraí, não é assim não, né? Tá muito... Disse isso. Mandem mensagem lá no grupo de vocês. Nome? Mensagem lá no grupo de vocês para o pessoal já mandar entrar na mensagem lá no sala. grupo da faculdade. Só um minutinho. Eu já mandei no grupo da faculdade, que tá os coordenadores e os professores. Mandem no de vocês mesmo, Tá os ok. alunos. Estamos gravando, né? Tá gravando aí para vocês. Olha aqui com menina, acabei de ver aqui. Olha esse glamour dela todo. Ela demora a aparecer, meu bem. Mas quando ela aparece. Não, é que eu tô com problema de internet, Saulo. Tá horrível. Fechou o tempo, a minha internet já foi. Mas eu tô... Diga. Não, mas eu tô preparada para a aula de hoje, viu? Ah, ótimo, gosto assim. Olha, os meus alunos lá do primeiro semestre, do primeiro já, do segundo semestre, a gente teve que parar a aula, porque não teve a mínima condição. Todo mundo com internet ruim, né? E a gente não conseguia nada. Aí eu já remanejei para amanhã. Boa noite, professor. Boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Boa noite, professor. Boa noite, Joaquim, tudo bom? Tá bom. E, professor Saulo, com Diga. relação ao que a gente tinha acordado, né, que eu ia fazer, mandar o e-mail, eu mandei ainda agora, logo mais cedo, Sim, um eu pouquinho. recebi. Aí, só 2 alunos me procuraram. E olha que eu mandei, insisti nos grupos, né, perguntei do Dino, então, aí eu mandei, se alguém aparecer, entrar e for apresentar, não foi por falta de informação, professor. Isso eu lhe garanto. Obrigado, Ângela. Muito obrigado pela gentileza.
Tu só me confirmas os nomes, só abrir aqui e aí eu confirmo para ti. É o Elton e o Reinaldo, professor, só eles dois. Tá. Cadê eles? Eles já entraram aqui? Deixa eu ver. Tá, não. Aí o Vitor também entrou, mas ele disse que entrou numa equipe, em alguma equipe. Acho que é a quarta, né, no caso. Na equipe de Vitor hoje. César? Mas não. Isso, ele tá aí. Eu não sei se ele dizer se ele vai ficar com as meninas apresentar, né, ou se é... Boa noite, professor. Eu entrei na equipe das meninas aí. Eu não me lembro o nome. É o Keep Top. Tá bom. Na nossa não entrou. Não estou sabendo. A Lia me colocou aí no grupo aí. Ela me colocou também o Sérgio, José Sérgio também. Só esqueceram de avisar a equipe. Olha, aqui na minha listinha tem, olha, José Sérgio e Vitor César. Mas em qual grupo, professor? Não tem, Isabela. Aqui, equipe 4. Mas, professor, o problema é que ela não comunicou nada. E qual é a parte que eles vão falar, então? Se a gente, estudou, né? Que a gente está no tópico 4 e o 5. Então, nós estudamos aqui. Tá, a gente vai já... Eles reforçam o que vocês falaram. Então, eles podem dar uma conclusão. Enfim, participa aí. Vai ter a vez deles participarem, sim. Participa, comenta, conversa. Isso. Endossa, fazem algum comentário. É o Sérgio e o quem que é o outro? Isabela, eles respondem as perguntas. Arrasou! Só falta agora, Vitor, e avisa para o Sérgio também, o José Sérgio, que a atividade é com a câmera ligada, tá? Só se tiver uma exceção muito grande, algum problema técnico mesmo, e a gente faz essa relativização, tá? Isso é para todo mundo. Ok. Tiago Pereira entrou aí. Tiago, tu já apresentaste, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Já. Bora, gente. 21/2 já, tá? O grupo da Cleide, da Clara, Cristi, Luana. Pode começar. E professor, vai entrar uma de cada vez, porque não tem como ficar todo mundo aqui, né? Vai ficar muito desorganizado, fora do padrão, tá? Tá bom. Eu só quero que vocês aumentem a sensibilidade do microfone de vocês, ou vocês falem um pouquinho mais alto, por favor. Vou começar a falar, pergunta se tá bom. Todo mundo tá me ouvindo bem, né? Tá. Débora Matos, Débora Quaresma, Cássia, Tiago Pereira, Ângela, Kiko, Raquelen, Vitor, Rosa Maria. Eliette, cadê tu, Eliette? Na última aula tu estava aparecendo. Ei, Vitor, vai lá no bate-papo, por favor, que eu te chamei lá. Ah, tudo bom. Ei, Vitor, tem como tu ligar a tua câmera? Porque nas apresentações as câmeras são ligadas, tá? Ok, professor, quando eu apresentar aí, eu ligo. Tudo bem? Perfeito. Boa noite, nós somos o grupo que ficamos com o 4, um pouquinho para falar do 4 e também se aprofundar no tópico 5. O tópico 4 fala muito a respeito da constitucionalização histórica, o contexto histórico da constitucionalização. Fala um pouquinho da história sobre
o direito privado, dentro do direito civil também, falar sobre o caráter hierárquico. O que eu percebi que muitos aqui explicaram brevemente um pouquinho sobre o tópico 4, mas esqueceram de falar o que é a questão da hierarquia, né? Que é um assunto que no texto a gente vê muito essa palavra, só que poucos alunos abordaram. Então, eu vou falar um pouquinho. Conceito, né? O conceito da hierarquia é uma organização fundada sobre uma ordem de prioridade, que a concepção do ordenamento jurídico depende de uma norma hierarquicamente superior. E no texto fala também que o direito privado passou a ser um direito constitucional. São mais sobre esses tópicos que é muito importante e que é muito ressaltado no tópico 4. Para complementar o que eu estou falando, né, a minha amiga Cleise vai falar um pouquinho sobre a respeito. Boa noite, professor. Bom, Boa noite, colegas. Dando continuidade ao que a Cris falou, o Código Civil, antes da Constituição de 1988, ele era muito focado nos princípios políticos e no direito privado. Com a influência da Constituição de 1988, se viu a necessidade do Código não ser somente interpretado por somente uma área, mas sim em várias áreas profissionais. Então, com isso, se veio a priorizar os direitos da personalidade. E como exemplo disso, a gente tem o Código de Defesa do Consumidor. Obrigada. Boa noite a todos. Sobre o tópico 5, a aplicação na teoria obrigacional e contratual, a constitucionalização das obrigações tem grande aplicabilidade em matéria de contrato. Nesse sentido, é de suma importância falar sobre o CDC, o Código do Consumidor. O que é o Código do Consumidor? É um conjunto de normas que visam proteger os direitos dos consumidores, bem como disciplinar as relações e responsabilidades entre os fornecedores e consumidores, estabelecendo padrões de conduta, prazos e penalidades. Foi ele o símbolo da constitucionalização e da humanização das relações contratuais. O CDC foi a primeira lei que introduziu as introduções constitucionais da dignidade humana. Afirma-se hoje que a unidade do ordenamento não está confinada nem à continuidade de valores do Código Civil, nem valores na forma de legislação extravagantes, contraditórias e conflituais, mas sim dos valores e princípios constitucionais. Obrigada. Boa noite, professor. Em primeiro lugar, eu quero falar que eu estou tremendo, mas vamos lá, tá? Se o senhor ver qualquer coisa assim tremer, não se preocupe. Não estou lhe ouvindo. Quem apresentou até agora? Confirma aí para mim, por favor. Foi a Cristielen, a Cleice e a Luana. Tá, porque como vocês estão no mesmo link, aí eu quero só que vocês me avisem, tá? Tá ok. Agora vai entrar eu, Isabela. Então, professor, é assim, como já foi discutido nos grupos anteriores, né? Com a constitucionalização do direito civil, houve uma superação da lógica patrimonial, né, do Código Civil. Então, antes ele era totalmente patrimonialista. E, a partir da Constituição de 88, houve um novo olhar em relação um novo olhar das relações contratuais, e elas começaram a ser tratadas com base no princípio da dignidade humana.
Então, o autor ele fala que todo esse fenômeno da constitucionalização das obrigações, ou seja, o ser humano ele passou a ser o centro do Código Civil. E isso também influenciou muito no direito das obrigações, né? E aqui na minha parte, o autor fala que, devido a todo esse processo, é necessário que se pense em um novo modelo de contrato, né? Não mais baseado assim, na legislação de 1916, mas sim no cenário atual, nos novos tempos, né? Em que se dá ênfase a essa dignidade da pessoa. Tá dando eco para vocês? Da dignidade da pessoa, né? Então, assim, antigamente, professor, acontecia, né, que todos sabem que o que prevalecia era muito a autonomia, né, da vontade. E havia uma liberdade entre as partes, onde, tipo assim, eles tinham... Ai, Jesus... Onde os contratantes, assim, eles... ai, meu Deus, como é que eu posso explicar? Eu perdi aqui a palavra. Eles tinham, assim, autonomia, no caso, era só na palavra mais, né? Então, assim... Isabela, o grupo de vocês está igual ao primeiro. Vocês estão com muita pressa na hora de falar. Vocês estão nervosos. Eu estou nervosa. A mesma coisa que eu falei pro Tiago, eu falo para vocês, tá? Então... se acalmem, fiquem tranquilas. Vocês estão falando rápido demais, não chega nem a ser um parágrafo. Assim, faz uma leitura muito rápida. O grupo da aula anterior ficou quase 1 hora falando e vocês estão muito rápidas. Mas a nossa preocupação foi não, assim... Isabela, deixa eu falar aqui rapidinho. Tá. Vocês não estão abordando, eu conheço o capítulo de vocês, e até agora vocês não estão abordando com profundidade o capítulo que foi passado para o grupo de vocês, tá? Se tranquilizem, calma, não é preciso pressa, Eu falei que eu ia estar no controle do tempo, então deixem o controle do tempo comigo, tá? Para não prejudicar a pontuação de vocês, tá? Eu estou só alertando que é para vocês terem calma na hora. Se quiserem voltar a falar, quem já falou, quiser voltar, eu acho conveniente. Tá bom? Tá. Então, como eu estava falando, agora eu vou falar lentamente, que eu estava preocupada realmente com o tempo. Tá? Então, assim, na parte que eu entrei, né, devido a todo o processo, que era necessário que se pensasse em um novo modelo de contrato, não mais baseado, né, na legislação de 1916, mas nos novos tempos. Então, assim, porque antigamente, professor, como o senhor sabe, os contratos, eles prevaleciam muito na autonomia da vontade, havia uma liberdade entre as partes contratantes, não é isso? Só que o que acontecia era que não tinha uma igualdade, tipo assim, uma igualdade entre as partes. O lado mais forte, ele sempre prevalecia, não era isso? Então, assim, acabava prevalecendo em cima do outro. E com esse processo de constitucionalização, a partir da Constituição de 88, esse cenário mudou. E houve um novo modelo de contrato, voltado justamente para garantir esses valores e princípios constitucionais da dignidade humana, principalmente, né? Então, assim, o contrato, ele deixa de ser ali apenas um instrumento da realização da autonomia da vontade para desempenhar uma função social. E assim, e hoje nós já podemos perceber esse processo de constitucionalização, né? Assim, ou despatrimonialização, no caso assim, que do direito civil ele foi extremamente importante e exerceu assim uma grande influência nos direitos das obrigações, principalmente referente aos contratos. Mais ou menos isso. A Clara vai falar agora um pouquinho. Clarice?
dando continuidade porque a Isabela já falou, né, sobre o contrato, como ela bem falou, esse novo contrato, como ela diz, ele vem... É a Clarice que está falando, né? Clarice. Tá. Aqui no trabalho, aqui na lista que me passaram está Clara Rodrigues. É a mesma pessoa? Clarice Rodrigues. Tá. Tá, pode continuar. O contrato, ele vem frisar mais os princípios constitucionais, frisando o ser humano, o papel da função social. Tanto que os autores, eles comentam que, tanto no Código Civil, ele traz essa função social, tanto no Código Civil quanto na Constituição Federal, essa função social na propriedade. Então, demarca muito a parte da autonomia da vontade, né, que a Isabela comentou, e essa função social de resguardar os direitos da dignidade humana e o papel do Código do Consumidor, que ele vem pensando em formular essa equidade. Lá eles comentam sobre a formulação de um raciocínio que vise a hipossuficiência e, se não me engano, a pobreza. Alguém mais vai comentar? Os meninos querem comentar algo mais? Não. Tem a Clarice, aqui no meu tem Maria Shirley. Cadê a Shirley? Tá. Matheus Negrão tá aqui? Não. Não. O José Sérgio. Deixa eu ver aqui. Vai, Vitor. Bom, sobrou para mim. Boa noite, professor. Boa noite. Eu aqui para extrair aqui algumas informações, né, sobre a aplicação da teoria obrigacional contratual, né? Então, aqui a gente vê essa situação desde o século XIX, né, que veio esse contrato, né, individualista. Aí depois chegou o Código de Defesa do Consumidor, né, que garantiu os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, né? E daí veio também a responsabilidade contratual, né, e a extracontratual, né? Então, assim, eu tirei algumas informações aí de textos, né, que eu vou repassar aí para o senhor e para os demais alunos aí. Que no século XIX... Você está me escutando? Estou, fique à vontade. Só não estou te vendo direito. Acho que está muito baixo. Tá bom? Pronto. Então, no século XIX, o contrato era individualista e voluntarista, né? Ou seja, ele era a própria expressão da autonomia da vontade, o que conviesse às partes, né? Então, como a Isabela falou, que os mais fortes se prevaleciam, né? Pode ser que tinham um poder aquisitivo maior, né? Então, com a evolução social e da ordem jurídica, o credor já não tinha mais o mesmo poder, né? Então, criava-se a autodeterminação, né, da lei entre as partes, que é a lex in partes, né? Então, já nesse caso, sofreria já uma intervenção do juiz, né, voltada para os valores e princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana. Então, o contrato, ele desempenhava uma função social, né, que, como foi dito já, né, descrito no Código Civil e na Constituição Federal. E os direitos das obrigações resultam nas obrigações contraídas através de um contrato, ou seja, a existência de uma responsabilidade entre as partes, nas quais surgem por uma transgressão de um dever geral de conduta. Então, daí surgiu a responsabilidade contratual,
que trata-se da separação dos danos causados pelo descumprimento entre as partes através de um negócio jurídico, sendo que a responsabilidade contratual se origina da inexecução contratual, podendo ser um negócio jurídico bilateral ou unilateral, ou seja, pela falta do cumprimento obrigacional da conduta. Então, um exemplo aqui de uma responsabilidade contratual, o aluguel, né? Entre duas as partes, né? Que uma parte não pagou, né? Descumpriu com esse acordo, né? Com esse contrato, né? Seja, aí ficou inadimplente. Então, a outra parte, ela vai procurar a justiça, claro, no caso, e vai entrar com uma ação judicial para reparar os danos, né? Requerer os danos. E também nós temos o contrato financeiro, né? O empréstimo financeiro, né? E aí já vem o banco, né? Que é a pessoa jurídica mais a pessoa física, né? Então eles celebram esse contrato, né? E a pessoa física, né? Descumpriu esse contrato, aí o banco, uma forma de segurança, né? Ele vai solicitar uma segurança dentro desse contrato, né? No imóvel ou de um carro, né? Que aí nesse caso, descumprindo já esse contrato, o banco ele vai hipotecar, né, para leiloar, né, assim como finalidade de satisfazer o crédito que ele emprestou, né, solver, né, o crédito que ele emprestou. E também nós temos a responsabilidade extracontratual, né, que resulta no inadimplemento ao normativo da prática de um ato ilícito por pessoa capaz ou incapaz, violando, neste sentido, um dever fundado em algum princípio geral do direito. Ou seja, aqui nós temos o exemplo da depredação do patrimônio público, né? Um agente, né, que causou uma depredação do patrimônio público, né, que está previsto em lei, é a observância da lei, né, ele sofrerá uma sanção penal, né, e além de sofrer a sanção penal, ele vai ter a responsabilidade civil, né, no caso, né, que ele vai pagar, né, geralmente ele vai pagar, né, restituir através de pecúnio o dano que ele gerou. Ou seja, a lei é imposta a ele, né? Ele não vai concordar com a lei vai ser imposta, ou seja, está previsto na lei. Então, basicamente, foi isso aqui que eu extraí nesse tópico. Tá. Mais alguém vai falar da equipe 4? O Sérgio, professor, ele não vai falar? Cadê? Boa noite a todos. Boa noite. Vai ter que ligar a câmera, né? Deixa eu ver aqui se vai pegar. Pegou. Boa noite. Bom, como meus amigos aí falaram com relação ao questão do contrato, né? Tudo isso que a Isabelle falou do início, né, da mudança que foi no Código de Defesa do Consumidor, que iniciou, que foi o grande marco, tudo mais essas coisas, né? Que, como o meu amigo Vitor aí falou sobre também que teve o início também da humanização do direito, né, privado, sobre também o negócio da dignidade da pessoa humana, né? Eu vou ficar com a parte um pouco do contrato, falar assim um pouco, né, mais ou menos assim um resumo, né, bem especificado. O contrato, tal como regulado no Código Civil de 1916, passou por expressiva evolução no seu conceito, finalidade e conteúdo, na trajetória que leva à Constituição de 1988 e, subsequentemente, o Código de Defesa do Consumidor. O Código Civil de 2002, que ele é o mais atual, né? Infelizmente, ele retrata apenas parcialmente essa nova realidade, né? Uma vez que foi pensado na década de 1960, que foi o primeiro código
sofrendo apenas algumas adaptações antes de entrar em vigor, né? Não é um código pós-constitucional, que nós podemos dizer em si, né? Então, que reflita, assim, como a gente pode falar, um modelo democrático do Estado, para o qual o ser humano está no centro da base do sistema. Ou seja, ele não é perfeito, né? Ele tem que ser formulado, acredito assim, né? Então, é necessário que se pense no modelo de contrato adequado aos novos tempos, submetido às exigências metodológicas do direito civil constitucional, né, professor? Então, acredito que ele tem algumas falhas, né, em si. É isso que eu tenho para falar, né, porque todo mundo já falou aí, o restante. Tá. Não sei se deu para Vamos entender. lá. Meninas, vocês encerraram já? Oi? Não ouvi, não deu para ouvir. Está muito baixo. Está muito baixo, não estou conseguindo ouvir vocês. Sim, professor, já encerramos. Tá. Eu fiquei muito feliz, tá? Vou ser muito sincero e vocês sabem que eu sou muito sincero, tá? Eu realmente, enfim, estou muito feliz com o trabalho de vocês. Queria estar mais, se é que vocês me entendem, mas estou muito feliz e muito satisfeito com a apresentação de todas vocês e dos meninos, o Vitor e o Sérgio, tá? Vitor, tu, ao fazer uma análise da fala das meninas, a fala de vocês foi tão rápida que eu não conseguia anotar aqui alguma coisa para poder comentar, tá? Eu vou deixar esse meu adendo aí, tá? O Vimo que falou que eu olhei no relógio, ela falou 1 minuto, certinho, 1 minuto. Quem? Certinho, relógio. Não me lembro agora quem foi. E aí, Vitor, tu fizeste umas considerações a respeito da fala das meninas, que foi muito importante, tá? Que as obrigações, quando elas são assumidas, sejam elas pelas diferentes vias, ou inclusive a via contratual, elas fazem lei entre as partes, tá? Só que mesmo essa lei entre as partes, derivada de um contrato, que firma ali uma obrigação, essa lei ela ainda é passível de análise, de uma análise constitucional, de uma análise interpretativa dogmática, no sentido de que eu tenho que analisar quais são os preceitos que estão circunscritos àquele contrato. Se é um contrato, por exemplo, que versa sobre obrigações em que uma das partes, seja ela credor ou devedor, é um consumidor, tá? De algum produto ou serviço, por óbvio, por via de consequência, essa obrigação assumida ela é passível de revisão, né? Se ela for uma obrigação onerosamente excessiva, se ela é uma obrigação que fere o próprio direito do consumidor, no caso, seja ele credor ou devedor, tá? Então, veja que, mesmo fazendo uma consideração, mesmo que haja o firmamento desta obrigação, tá? Em algum momento, nós estamos já em um estágio de um direito civil constitucional, ela é passível de revisão, tá? Ela faz lei entre as partes, mas essa lei entre as partes ainda é passível de alguma revisão, tá? Era essa a consideração que eu tinha a fazer. Cadê o nosso próximo grupo? Que ia falar sobre as obrigações próprio terreno. Eu tenho aqui um que está escrito user, tá? Só U-S-E-R. Quem é?
que botou assim para mim: Saulo, eu estudei sobre obrigações do próprio terreno, eu não estou em nenhum grupo, se você achar conveniente falar o que eu entendi. Acho conveniente, sim, apresente aí. Mas eu preciso saber quem é. Aqui, tu já apresentaste algum grupo? Não, né? Tá. Não, Saulo. A internet Desculpa caiu. aqui. Ah, tá, tudo bem. Mas, se o senhor quiser, eu me preparei para de hoje. Vamos sim, vamos já já. Deixa ela falar, Saulo, logo. Não, fala aí, Clícia. É assim, Saulo, eu estudei pouco sobre... Eu peguei no grupo esse assunto que a Angela colocou. O próprio terreno, o significado dele é por causa da coisa. Ele tem uma relação com a obrigação real entre o devedor e a coisa. Ele está até relacionado com o que o grupo anterior falou. Aí entra a parte do contrato, que a gente dá um exemplo do condomínio, contrato que tem no condomínio. Ele é deixa eu ver aqui. Ele é diferente das obrigações comuns, porque ele tem uma transmissão automática. Ele tem a transmissão automática, aí dependente da intenção específica do transmitente, o adquirente do direito, né? Ele não pode ser recusado, tem que ser assumido. Tem que ser assumido. Aí, como exemplo, eu vou dar o dispositivo do condomínio. Deixa eu olhar aqui o artigo. Ele não é... Deixa eu ver aqui que eu tô sem Código Civil, só pelo celular. A questão de concorrer às despesas e de conservação das coisas comuns. Tem no artigo 1315 do condomínio. Tem muito a ver. Aí, o que é que eu vou falar aqui também? Contrato dos prédios, estiver em ruína. Aí tudo isso entra em dano. Aí deixa eu colocar aqui. Eu vou ler aqui. Espera aí, só. Sim. Aí, tá. Entra a questão da parte do condomínio, que ele tem que recorrer às obrigações do prédio, tem que estar em excelente estado. Aí entra o artigo 1219, que é a obrigação de indenizar benfeitorias. Foi isso aí, pouca coisa que eu consegui espanar. Ótimo. Cadê a Kiko? Aqui, professor. Diga, Kiko, dê sua contribuição. Vamos lá. Essa obrigação, né, que é a obrigação próprio terreno, o significado de próprio terreno quer dizer por causa da coisa. Ou seja, é uma obrigação que você tem, tá, com aquela coisa. E aquela obrigação, quando você se desfaz da coisa, vai com ela. Por mais que tenha o receptor, no caso, eu venda, o exemplo do condomínio, como a colega falou, você vende um apartamento, só que nele vão contido umas obrigações.
que é a obrigação para com o prédio. Então, eu vendo e a pessoa recebe, e ela recebe as obrigações. Ou seja, ela tem que zelar pelo patrimônio, ela tem que participar, né? Um exemplo também, eu posso estar aqui no Moju, quando passou a mineroduto. Ah, eu sou rural, eu sou o dono da terra. Mas a terra, de certa forma, é da União. E se o mineroduto, né, o duto que é passar lá, ele vai trazer um bem maior para a sociedade, então você tem que abrir mão, né? Você tem a obrigação de ceder aquele espaço para poder passar no mineroduto. Lógico, tem todo um acordo, todo um trâmite. E quem assume, vê no meu terreno, e ele assume a obrigação com aquele mineroduto, com a responsabilidade. Então, foi o que eu entendi de obrigações próprio terreno, que você, apesar de você se desfazer da coisa, mas ela tem uma obrigação que quem recebe tem que cumprir. Tanto é que no Código Civil, a partir de 1277, do artigo 1277, tem um monte de cláusulas, um monte de artigos que foram criados justamente para isso. Inclusive, tem o direito da vizinhança. Envolve muito disso. Ou seja, se eu tiver um terreno, vou construir uma cerca, ou vou construir um muro, ou vou passar pelo terreno do próximo um duto. Então, tudo isso eu tenho que arcar com uma responsabilidade. Então, o que eu entendi desse artigo foi isso. Ele é muito voltado, assim, para as coisas ligadas, para a obrigação ligada à coisa. É uma obrigação vinculada à coisa, não à pessoa em si, mas no caso, seria ao devedor. Foi isso que eu entendi, professor. Perfeito, Kiko. Realmente fico muito feliz com o desempenho de vocês. E eu gosto muito de passar essas atividades. Só levantar aqui mais um pouquinho. Só um pouquinho. Eu gosto muito de passar essas atividades para vocês quando vocês fazem, que eu vejo o desempenho, eu vejo como é que vocês estão, tá? A obrigação próprio terreno, tá? Que é aquela obrigação que deriva da coisa, que é por causa da coisa, em prol da coisa, ela é considerada pela doutrina uma obrigação híbrida, tá? Porque nós já vimos que quando a gente faz a diferença lá atrás entre a obrigação pessoal da obrigação real, né? A gente viu que a obrigação real, a relação dela, tá? Ela tem uma pessoa e essa relação está para com uma coisa, tá? Já na obrigação pessoal, nós temos ali sujeitos, que são credor e devedor, tá? E entre eles há o vínculo jurídico, tá? E há a prestação. Mas percebam que a obrigação próprio terreno, que é uma obrigação que deriva da coisa, ela é uma obrigação híbrida, tá? Ora, ela tem traços de real, porque ela está ali com base em uma coisa, tá? Ou seja, o seu eixo de gravitação normativa está ora em uma coisa, ora em uma pessoa. Por que ora em uma coisa, ora em uma pessoa? Eu vou dar essa explicação através de um exemplo, que aí a gente costuma entender melhor sobre isso. Vejamos, dívida de condomínio, tá? A obrigação de pagar o condomínio. A obrigação de pagar o condomínio, ela deriva da coisa, da unidade habitacional, certo? Só que o devedor desta obrigação vai ser uma pessoa. Então, eu vou ter o sujeito obrigacional. Porém, por que ela é híbrida? Porque ela não acompanha essa pessoa para sempre. Ela fica atrelada à coisa. Então, vejam. A Kiko comprou um apartamento e a Kiko deixou o apartamento com várias dívidas de condomínio. Eu fui lá, inexperiente, não sabia o que era uma obrigação próprio terreno, e fui morar no apartamento da Kiko, seja por um contrato de compra e venda, seja por assumir uma obrigação referente de um contrato de locação.
e eu fui para aquele apartamento. Só que a dívida, ela foi contraída perante o condomínio durante o exercício da propriedade da Kiko. Só que quando eu vou para esse apartamento, passa a ser eu quem assumo a responsabilidade pelo pagamento. Por quê? Porque é eu que estou sob o domínio da coisa. Eu que estou sobre o domínio da coisa. Eu que estou com a coisa. Eu que estou exercendo algum direito, seja ele real, ou seja de posse, de domínio, em cima dessa coisa. Então, eu vou ser responsabilizado. É uma obrigação real? Não. Porque eu tenho ali sujeito, credor e devedor. É uma obrigação somente pessoal? Também não. Porque ela tem um eixo gravitacional em torno de uma coisa. Então, a gente compreende que essa obrigação será uma obrigação híbrida. Tá bom? Deixa eu só dar uma olhada aqui, que eu queria compartilhar um materialzinho com vocês, mas se vocês estiverem com dúvida, vocês podem perguntar também, tá? Só ver se eu abro aqui o material. Tu entendestes aqui? Ficou bem clarinho agora para você? A Clícia, tá ok? Clícia também. Fico muito feliz de ver vocês aqui. Eu só estou tentando achar aonde eu salvei o material, mas eu já vou ver para vocês. Ei, Saulo. Diga. Você falou sobre o exemplo do condomínio agora. Tá. Uhum. Mas ele não é. Vamos supor que a pessoa comprou o condomínio, aqui comprou o condomínio e aí tá todo danificado. O apartamento todo danificado. E para quem não seria o caso de quem vendeu para ela fazer o reparo? Não, tu estás falando do quê? Do apartamento que ele está danificado? Sim. Sobre aquela todo quebrado, vazamento. Aí ela recebeu assim e não tinha visto. Aí tá, ela foi morar, quando ela começou a morar, que ela percebeu. Não, isso daí é questão de vício na coisa, tá? A gente vai ter que ver aí essa coisa, se ela tá variada, se ela não tá. E aí, se ela tiver variada, a gente vai ter que verificar o contrato. Se aqui, como vem assinando, dizendo que, por exemplo, ela vai... Deixa eu ver, ela vai renunciar a qualquer direito, ela recebe apartamento no estado em que se encontra, eu não vejo como ela pleitear a reparação. É por isso, então, que fala sobre a transmissão, que é uma transmissão automática, né? É uma transmissão automática, mas veja, esse vício, ele não é... Eu não vejo ele como uma obrigação próprio terreno, tá? Eu vejo ele como uma obrigação mesmo, pessoal, e a gente tem que analisar o contrato, ver o que está dentro deste contrato. Vendo o que está dentro deste contrato, a gente talvez consiga fazer com que a Kiko seja indenizada por ter comprado um apartamento com defeito, com uma rachadura que ela não tinha visto. Só tirar aqui meu pendrive, peraí. Por uma rachadura que ela não tinha visto, por exemplo. Mas isso não é obrigação do próprio terreno. Porque, veja, quem vendeu o apartamento para a Kiko, tá? Foi o fulano. Se o fulano transmite essa obrigação para alguém, esse apartamento é vendido para outra pessoa, essa obrigação não vai se tornar da outra pessoa. Ela continua atrelada ao patrimônio, ela continua atrelada ao bem. Entendeu? Professor? Diga.
E quanto à questão de serviços de natureza essencial, como água, energia e esgoto? Por que eu lhe pergunto isso? Quando o senhor pediu para a gente fazer uma pesquisa, eu estava vendo um julgado do STJ, acho que era de São Paulo, a respeito da dívida, né, em relação a uma propriedade, foi vendida e o proprietário estava sendo cobrada a dívida. A concessionária de energia estava cobrando a dívida, né, deixada pelo antigo proprietário, né? Tá. E aí, na decisão, eles falam que esses serviços, né, de natureza essencial, né, seria de pessoal, né? Então, nesse caso, exclusivamente iria, quando se tratasse desses serviços, iria acompanhar, né, a pessoa, dono. no caso, o antigo proprietário, né? O antigo proprietário. Acompanha o antigo proprietário. Por quê? Mas essas obrigações... Mas é só nesses casos, ou não? Sim, nesses casos de conta de água, luz, telefone, essas coisas, acompanha, sim, o dono, tá? Acompanha, independentemente o antigo dono, né? Eu vendi um apartamento para Kiko com 100 mil reais de dívida de energia elétrica, tá? Eu sou o novo dono. A Kiko que foi quem consumiu, não foi o bem que consumiu, foi a Kiko. A obrigação não está vinculada ao bem, não foi o bem que foi lá e consumiu energia elétrica. Foi a Kiko que foi lá e consumiu energia elétrica. Tá? Então, só vamos ter esse cuidado justamente nesse sentido, tá? De saber muito bem qual é a obrigação que está atrelada ao bem ou foi uma obrigação que foi utilizada pelo bem. Tá bom? E professor? Diga. Eu tinha um prédio alugado e tinha uma dívida de energia. Então, a concessionária não, mesmo tendo o contrato tudo, ela não ligou a energia. Ela não religou devido a esse débito. Então, nesse caso de contrato de aluguel, eles não podem também, eles têm que ligar, eles podem religar e tentar negociar com... Porque isso não aconteceu, eles não religaram. Eles têm que ligar, isso é uma prática abusiva, tá? Que ocorre, que não há nada na legislação que vincule, isso não é uma obrigação própria em rem, tá? Inclusive, eu tenho até uma ação aqui nesse sentido, deixa eu ver se eu acho aqui para ti. Que é justamente obrigando a companhia elétrica, a companhia que fornece o serviço, tá? De energia elétrica, a proceder à alteração de titularidade da unidade consumidora. Claro que ela vai desvincular, vai dizer, olha, até aqui era do antigo CPF vinculado, e a partir daqui é do novo CPF vinculado. Porque esse prédio era uma herança, aí a mãe do rapaz faleceu, ficou para ele o prédio, e essa dívida era no nome da mãe dele, desse rapaz que fechou esse contrato de aluguel comigo. Aí eu tentava ir lá e tentava negociar, e eles falavam que não podia ligar porque tinha esse débito lá. Isso é uma prática completamente abusiva. Tá? Eu vou só ver aqui. Professor, boa noite, Reinaldo. Diga, boa noite, Reinaldo. Tudo bom, querido? Tudo. Considerando essas falas em relação à obrigação própria terreno, veja se eu estou correto. Quer dizer, como ela está relacionada entre o proprietário, né, e a obrigação, no caso da existência da coisa, quer dizer, no momento em que, para se extinguir essa obrigação,
basta a desvinculação da titularidade da coisa. Seria isso? Sim, eu me desvinculo daquela coisa, tá? E ao me desvincular... A obrigação. A obrigação, eu me desvinculo daquela coisa, isso a gente está falando da obrigação pessoal, tá? Eu me desvinculo Não, daquela coisa. Não, veja bem. Sim, no momento que eu desvinculo da coisa, eu deixo de ter obrigação com ela e ela já passa para o próximo. Isso, é isso. Eu só estou explicando aqui a questão da obrigação pessoal, como é que funciona, tá? Uma obrigação pessoal assumida com energia elétrica, o que eu consumir, independente de eu estar ou não na coisa, eu vou ter que pagar, tá? Isso é um fato. Tá, ok, Vitor, tudo bem. Isso é um fato, tá? Agora, quando se trata de uma dívida de condomínio, tá? Quando eu me desvinculo da coisa, aquela dívida, ela permanece não comigo, porque ela não é pessoal. Mas ela também não permanece com a coisa, ela permanece com o titular daquela coisa. Com o titular do exercício de algum direito de propriedade sobre aquela coisa. Tá? Eu vou compartilhar aqui minha tela para vocês, que eu tenho Só dar uma olhadinha aqui. Vocês estão vendo tudo, né? Que desse lado tem o Word e do outro tem a parte especial do direito das obrigações, né? Estão vendo aí? Cadê vocês? Sim, professor. Vendo, professor. Sim, professor. Tá, vamos lá. Olha aqui a minha argumentação nessa ação, tá? Deve esclarecer primeiramente que a natureza jurídica da remuneração pelo serviço de energia elétrica fornecido pelas concessionárias de energia se trata de obrigação pessoal. Olha aí, Daiane. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tá? Aí vem administrativo, processual civil, agravo regimental, no agravo em recurso especial, perdão. Fornecimento de energia, artigo 535 do CPC, ausência de vício, fraude no medidor, ação de cobrança ajuizada pela concessionária, ilegitimidade passiva, obrigação pessoal, precedentes, revolvimento do conjunto probatório, súmula 7, agravo não provido. Aí nós vamos lá para o ponto 2 dessa decisão, tá? Que é o agravo regimental no agravo em recurso especial, 79.746 de Minas Gerais. Quem foi relator dele foi o ministro Arnaldo Esteves Lima, tá? E aí no item 2, que é o que está em negrito, a gente pode verificar muito bem. O entendimento firmado por este superior tribunal é no sentido de que o débito, tanto de energia elétrica como de água, é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza própria terreno. Tá? Conseguiste ver aí, Daiane, o julgado? Sim, professor. Então, ótimo. E aqui eu coloco, né? Só dar uma apagadinha aqui na unidade. Considerando a natureza da dívida tarifa, ou seja, enquadrada de obrigação pessoal, é uma dívida ligada ao efetivo uso do serviço. Viu aqui aquilo que eu te falei? Se tu usaste, a obrigação não está vinculada ao bem, está vinculada ao seu uso. Tá? E aí, Daiane, olha aqui, tem essa resolução, que é a 414 de 2010, tá? Que fala o seguinte, que a ligação ou alteração da titularidade solicitadas é o inciso 1º do artigo 128 dessa resolução. Acharam aí? Conseguiram visualizar aqui? Ou querem que eu aumente? Deixa eu dar uma aumentadinha aqui, peraí. Melhorou? Melhorou. Pronto. A distribuidora pode condicionar a quitação dos referidos débitos, tá? Quando houver débitos decorrentes da prestação do serviço público de energia elétrica, a distribuidora pode condicionar a quitação dos referidos débitos.
a ligação ou alteração da titularidade solicitadas por quem tenha débitos no mesmo ou em outro local de sua concessão. Aí vem o parágrafo 1º. A distribuidora não pode condicionar os atendimentos. Vou ver aqui quem está com a Eliette, está com o somzinho dela ligado. A distribuidora não pode condicionar os atendimentos previstos no inciso 2 ao pagamento de débito não autorizado pelo consumidor ou débito pendente em nome de terceiros, exceto quando ocorrerem cumulativamente as seguintes situações. E aí ele descreve, tá? Olha aqui, nós temos esses julgados aqui lá do TJ de São Paulo. Declaratória, reclassificação da tarifa de unidade consumidora acumulada com pedido de transferência de titularidade das contas de energia elétrica. Cobrança de valor e suspensão do fornecimento, procedência da ação. 1. Transferência da titularidade autorizada, dívida considerada pessoal e que não pode ser imputada a terceiro pelo uso regular de energia elétrica. Tá? Então, veja que isso, inclusive, tem aqui embaixo na nota de rodapé, o julgamento que foi feito a respeito dessa obrigação, sendo o próprio terreno. Tá? Então, vamos lá. O Joaquim, ele vai fazer um contrato de aluguel comigo. Tá, Joaquim? Tu vai contratar, tu vai alugar aqui a minha casa. E aí, tu vais assumir uma obrigação. Tá? Só que essa obrigação não precisa estar no contrato dizendo que você vai assumir os débitos referentes a esse condomínio, por exemplo. Tá? Digamos que a minha casa é num condomínio aí. Automaticamente você já assume essa obrigação, porque você está exercendo sobre aquela coisa a sua posse. Tá? Você está com a posse daquela coisa, então você responde pelos débitos da origem que tiveram a coisa. Tá? Agora, por exemplo, o Reinaldo vai lá e aluga a minha mesma casa. Ela está quitada com o condomínio. Veja que no primeiro exemplo, o Joaquim, gente, ele vai responder pelas dívidas de condomínio. Professor, mas as dívidas de condomínio foram enquanto o senhor estava morando na casa. Não interessa. As dívidas estão atreladas ao possuidor da casa, independente de quem seja. O possuidor da casa, independente de quem seja. Tá? As de natureza próprio terreno. As que não são de natureza próprio terreno, que são de natureza pessoal. Eu estou devendo 50 mil reais de energia elétrica nessa casa. E eu aluguei a minha casa lá para o Reinaldo. Tá? O Reinaldo, ele vai dizer o seguinte lá na concessionária de energia. Olha, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu estudei com o professor Saulo, e o professor Saulo me explicou o seguinte. Dívidas de natureza, tanto de consumo de energia elétrica quanto de água, são pessoais. São dívidas de natureza pessoal. E você não pode obstar a transferência de titularidade para o meu nome. Está aqui o contrato de locação, está aqui tudinho para verificar que isso não é uma fraude. Você não pode obstar essa transferência. Por quê? Porque isso é uma dívida de terceiro. Não é uma dívida vinculada ao possuidor da coisa. Vocês conseguiram entender, gente? Sim. Aí, Consegui, Ana, professor. Consegui conseguiu entender. verificar? Sim, sim. Aqui, olha, eu justamente coloco isso na minha alegação, tá? Nesta senda, verifica-se que a natureza jurídica da remuneração pelo serviço de energia elétrica fornecida pela concessionária de serviço público é de tarifa ou preço público e constitui obrigação de natureza pessoal, e não próprio terreno. Bem como percebe-se que é inequívoca, portanto, a conduta abusiva da ré, que agiu de forma contrária ao estipulado pela legislação. Ou seja, a legislação diz, você pode transferir. E aí, Daiane, se a concessionária não transferir, você já sabe que você tem esse direito de fazer a transferência. Tá? Agiu de forma contrária ao estipulado pela legislação
em não operar a transferência de titularidade pleiteada, sob a justificativa de existência de débitos de terceiros vinculados à unidade, que, diga-se de passagem, ainda estão por vencer. Nesse caso específico, ainda era mais grave, porque a dívida não estava nem vencida. A dívida ainda ia vencer. Tá? Então, é assim, gente. A gente vai ter aula Isso aqui foi uma ação que eu fiz. Foi bem pequenininha, tem 16 páginas. Mas era realmente nesse sentido, tá? Que a gente tinha para trabalhar aqui com relação à obrigação próprio terreno, tá? Deixa eu só terminar aqui esse compartilhamento. Deixa eu voltar com vocês, onde nós estamos, aqui. Tá. Ficou claro? Reinaldo, querido, tranquilo aí? Ok, professor. Aí só mais um detalhe. Claro. A questão do IPTU, ele segue a mesma linha da questão condominial, não é isso? Segue a mesma linha. A questão do IPTU. Segue. O IPTU, ele é um imposto predial territorial urbano. Ele é o imposto que você paga pela coisa, tá? Eu vou ver se eu acho aqui um julgado para ti nisso, que eu já cheguei a ver. E eu achei muito interessante a análise que eles fizeram sobre isso. E é por isso que eu gosto dessa turma, porque a gente vai adicionando as coisas, né? Achei. Só vou verificar aqui para ti, só um instantinho. Gente, mas tá tudo tranquilo. Tudo certinho. Estou sentindo vocês tão calados. Tranquilo ainda. Olha, achei aqui um julgado do Tribunal de Justiça do Sergipe. Pra gente dar uma lidinha aqui, que tá bem bacana isso aqui. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui minha telinha com vocês de novo. Tá aqui. Ai, não ficou legal. Peraí. Tá aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver aí, bonitinho? Querem que eu aumente? Deixa eu dar uma aumentadinha aqui. Agora dá para ver, né, Ângela, que tá pelo celular? Agora dá para ver. Vamos lá, gente. Olhem aqui, processo civil, embargos à execução fiscal, julgada procedente para desconstituir penhora sobre imóvel, execução fiscal, IPTU, obrigação tributária próprio terreno, penhora sobre imóvel, possibilidade, recurso conhecido e provido, unânime, tá? Aí olha aqui o resumo do julgado. Não há óbice, quando vocês virem essa palavra aqui, isso aqui é impedimento, tá? Não há impedimento, não há proibição, não é essas coisas. A gente já está aqui no terceiro semestre, a gente já tem que começar a apurar essa redação, tá? Não há óbice para que a penhora recaia sobre o imóvel que originou o débito. Olha quem originou o débito. Foi o titular ou foi o imóvel? Foi o dono ou foi o imóvel? O imóvel. O imóvel, tá? Uma vez que se trata de obrigação tributária próprio terreno, tá? E aí vamos ver bem aqui, quando eu falo isso, gente, olha, vocês estão vendo aqui, ó, ementa, acórdão, o acórdão é justamente isso daqui.
tá? Um julgado, inclusive, recente. E aí vem relatório. Gente, sempre leiam isso daqui, ó. Voto. Para saber, leiam acórdão, leiam ementa, acórdão, relatório, voto. Tá? Por quê? Você vai ver se aquele resumo lá em cima se aplica ao seu caso. Eu já fiz muita contestação, já fiz muita defesa de advogado que pega, coloca uma ementa que não tem nada a ver com o caso, joga lá no meio da petição. Eu abro todas as jurisprudências que a outra parte coloca, tá? E eu vejo se cabe ao caso. Eu vejo aqui no relatório se é realmente aquilo que é o que aconteceu, tá? Olha aqui, ó. De acordo com o dispositivo artigo 32 do Código Tributário, o imposto sobre propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil, ou a posse de bem imóvel localizado em zona urbana do município. Por sua vez, o artigo 34 do mesmo diploma estabelece que o contribuinte do imposto, o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil ou o possuidor a qualquer título. Tá? E aí ele vem falando sobre a execução, tá? Ocorre que não há óbice para que a penhora recaia sobre o imóvel que originou o débito de IPTU, uma vez que se trata de obrigação tributária próprio terreno. Isto é, a sujeição passiva de tais tributos decorre automaticamente da propriedade do bem, sendo o adquirente, quem compra o imóvel, quem adquire o imóvel, o responsável por eventuais créditos tributários constituídos pelo alienante. Alienante é quem alienou, tá? Quem vendeu, quem repassou, tá? E olha, não é só um julgado, tem vários também, tá? Inclusive, esse daqui é o do STJ, tá? Nosso Superior Tribunal de Justiça, como eu já falei para vocês, última palavra, última análise em sede de legislação infraconstitucional. IPTU, obrigação tributária próprio terreno, responsabilidade por sucessão. Pacificou o entendimento no sentido de que a obrigação tributária quanto ao IPTU acompanha o imóvel em todas as suas mutações subjetivas. Se trocou, se deu, se vendeu, se tu doou, se é para Maria, se é para o João, se tu invadiu, não interessa. Se a pessoa herdou. Se a pessoa herdou, não modifica. Ele acompanha o imóvel em todas as suas mutações subjetivas. Mais outro julgado aqui para vocês. Gente, isso é muito bom porque vocês começam a ver qual é a interpretação dos tribunais a respeito de algo que nós estamos estudando aqui. Isso aqui sai da sala de aula e vai parar nos tribunais. Há uma obrigação próprio terreno. Eu não estudei o que é obrigação próprio terreno. Se vier um cliente teu, tu vai recorrer, tu vai ter que saber como o Tribunal de Justiça do teu estado, como o Tribunal de Justiça do teu país entende acerca disso. Como o Superior Tribunal de Justiça do teu país entende acerca disso. Tá? Não é algo que a gente está aqui, divagando, não sei o quê, para lá. Não. É realmente algo que você aplica no direito. Por isso que é importante vocês estarem presentes, vocês fazerem as atividades, porque eu preciso fixar esse conteúdo na cabeça de vocês. Tá? Olha esse outro julgado aí. Esse daqui é um agravo de instrumento, direito tributário, execução fiscal e IPTU. Penhora do imóvel que deu causa à cobrança do tributo, legalidade. Sendo a obrigação relativa ao pagamento do IPTU próprio terreno, é lícito ao credor requerer a penhora. Quem é o credor? É o município. É lícito ao credor requerer a penhora e a avaliação do imóvel que deu causa à cobrança do tributo. Precedentes desta corte, agravo provido por maioria. Tá? E assim vai, gente. A gente consegue encontrar... Eu vou passar todos esses julgados aqui no chat para vocês. Eu vou passar
Essa ementa aqui, peraí. Isso aqui é a ementa. Inteiro teor. Deixa eu imprimir aqui para vocês. Eu vou salvar em PDF, eu passo lá no chat agora. Mas vocês conseguiram compreender o que é uma obrigação próprio terreno? Como eu consigo aplicá-la no direito? Ângela? Sim, professor. Professor? Diga. Eu até fiz uma pesquisinha, ela tinha feito uma pesquisa pequena sobre isso, aí você falando, né, que os meninos tinham deixado assim bem vago. Aí, com relação também que fala, né, que essas obrigações híbridas que você também já falou, né, com relação a elas se manterem-se entre os direitos patrimoniais e os direitos reais, né? Aí que fala que aí eu até fiz essa pesquisazinha que eu fiquei assim, como assim direito patrimoniais, direito reais, né? Aí os direitos patrimoniais constituem conjunto de bens, direitos e obrigações de pessoas físicas ou jurídicas. E os direitos reais sendo passíveis de posse, contrariamente aos direitos pessoais. Aí eu já entendi melhor agora com a explicação que tu destes com relação que eu tinha... como assim, Pois sendo logo passíveis no de nosso posse, contrariamente aos início, direitos pessoais? isso, Aí logo no agora nosso já início, nós fizemos no tirei a início do dúvida. semestre, a respeito das obrigações, nós fizemos essa diferença entre obrigações pessoais e obrigações reais, né? E aí ficou a aula anterior, essa para a apresentação dos trabalhos, a aula anterior da anterior, a aula anterior e essa para a apresentação dos trabalhos, e aí nós tínhamos passado a respeito da obrigação próprio terreno, que é justamente isso. É uma obrigação híbrida. Por que ela é híbrida? Porque ela decorre do exercício de propriedade real e ela ainda tem sujeitos, ativo, passivo, credor e devedor, pessoal, entendeu? Então ela vai gravitando e ela faz com que a relação jurídica fique sempre oscilando entre real e pessoal, nunca mais para real e nunca mais para pessoal. Ela fica sempre de forma híbrida e você consegue fazer uma análise conjunta dela, tá bom? Olha, eu passei aí para vocês, de nada, querida, eu passei aí para vocês o arquivo em PDF, tá? Dessa jurisprudência que a gente acabou de ler. Inclusive, dentro desse voto, você consegue outros votos, tá? Você consegue outras jurisprudências. Justamente a intenção, o sentir dos tribunais, é como eles entendem a questão da obrigação próprio terreno. Tá bom? Temos aqui alguma dúvida? Professor, o IPVA, no caso do veículo, é próprio terreno? Também, né? Também. Tá. É porque na minha pesquisa eu não achei, eu só achei em relação à taxa do condomínio, IPTU, aí eu... Pois vamos mas já eu lá. não procurei mais a fundo, mas tá bom, obrigada, professor. Mas vamos já lá. Vamos já achar também. Porque ele é desses. Lógico, eu não deito, vocês sabem disso. Tá aqui, já achei também, porque eu sou assim. Sou desses. Não quero, eu quero inteiro TU. Sempre abro inteiro TU para vocês lerem. Deixa eu só dar uma confirmada se é o que eu quero. É o que eu quero. A gente dá a resposta na aula. Que é assim, gente, essas questões, elas, quando elas estão pacificadas no STJ, os tribunais às vezes discutem, entendeu? Então sempre precisa. Eu falo para vocês, é próprio terreno, tá? Mas aí a gente precisa ver qual é a posição de cada tribunal, né, Mona? Vai que o tribunal muda a posição. Aí vão dizer, o professor Saulo me ensinou, tá gravado, que era uma obrigação próprio terreno e não era. Aí é bom sempre a gente buscar Professor, a jurisprudência. porque, por Diga. exemplo, aqui no Pablo Estou, ele fala
do condômino e daquela que eu acho que foi aqui que falou a obrigação dos vizinhos de proceder à demarcação, né? Uhum. Olha lá, bora Das aqui. divisas. Aí, por isso que eu... Vamos lá. Tá bem aqui embaixo. Tá aqui, essa aqui é a ementa, tá? Compra e venda de veículo, existência de débito, pretérito de IPVA e multas. Olha aí quem gosta de deixar uma multazinha aí no carro, na moto, tá? Pretensão do adquirente de obrigar o alienante a pagar diretamente ao fisco o referido débito e impossibilidade. Obrigações próprio terreno. Dever de pagamento do adquirente do bem, ressalvar o seu direito de regresso contra o alienante. Tá? E a gente vai já comentar sobre isso para esse finalzinho, esse minutinho aqui de aula, tá? Vamos lá. Bem aqui embaixo. Cadê você? Tá aqui. Idêntica argumentação é de ser feita em relação ao IPVA relativo ao exercício de 2008. Isso aqui era um caso lá de 2008, né? Cuja natureza própria terreno é ditada pelo disposto no artigo 4º, inciso 1º da lei estadual, isso daí é lá de São Paulo, tá? E aí a gente vem dizendo que é uma interpretação própria terreno. E aí, gente, o que acontece? O que eu expliquei para vocês? O direito civil, ele não é um direito difícil. Sabe por que ele não é um direito difícil? Porque ele é lógico, ele é óbvio. Foi você que fez a dívida do IPVA? Do condomínio? Não. Certo? Você adquiriu um bem que estava com dívida. Se você pagar essa dívida, que não foi enquanto você estava utilizando, você tem o direito de cobrar de quem? De quem lhe vendeu. É óbvio. Não era você que estava no bem. Mas agora você tem que pagar. Porém, o Código Civil lhe traz a possibilidade de você, pagando uma dívida próprio terreno, você tem direito de regressar, você tem direito de pedir o valor pago à pessoa que lhe alienou o bem, que lhe vendeu o bem, que lhe doou, que lhe sucedeu. Tá? Não é assim, eu vou vender essa casa, porque eu quero me livrar dessa dívida. Não. Porque quando a pessoa pagar a dívida, nasce para ela o direito de regressar contra você uma ação pedindo na exata proporção da dívida que ela pagou. Tá bom? Isso é mais uma característica da obrigação próprio terreno. Tranquilo, Ângela? Raquel? Cadê quem mais? Tranquilo, professor. Aqui, Obrigada. Débora. Tô te sentindo tão caladinha, Débora, hoje. Professor. Luciene. O que o senhor falou aí se aplica, então, no caso do inquilino, né? Quer dizer, a pessoa que ficou com a dívida da conta de luz paga e automaticamente pode ter o direito de cobrar dele. Mesmo que o negócio é achar ele depois disso. Né? Se você pagou a dívida, você não pagou uma dívida, você não pagou uma dívida próprio terreno. Você pagou uma dívida pessoal. E aí não nasce para você esse direito de regresso. Tá? Como a gente já explicou no início, conta de luz não é obrigação próprio terreno. Tá? Conta de luz é obrigação pessoal. Se ela é obrigação pessoal, não é você que está devendo, é a pessoa que te passou a casa, ou o antigo inquilino da casa, tá? Não é você. E aí, se você pagar, corre o risco de você não ter esse regresso, porque você pagou uma dívida que não era sua, porque você quis. Então, professor, a ação regressiva ela só cabe nas obrigações próprio terreno. Não cabe só nas obrigações próprio terreno. Nós vamos estudar quais são as obrigações que cabem o regresso, o direito de regresso, tá? Okay. Mas é uma das características da obrigação próprio terreno esse direito de regresso,
Não cabe só a ela, mas é uma das características da obrigação próprio terreno. Tranquilo? Ok. Gente, na aula anterior a gente encerrou bem tarde, né? Eu vi os alunos assim exaustos. Eu não quero deixar vocês exaustos hoje. São 22h20, tá? Nós tivemos as apresentações aqui. E eu quero fazer a fotinho, nossa fotinho de lei. Porque se eu não postar, ninguém posta. Já que fazendo a reclamação. Cadê? Vamos lá. Se eu não postar, ninguém posta. Aqui. Vou botar no bumerangue. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto. Tudo de bom. Gente, beijo do gordo para vocês, tá? Fiquem com Deus. Um grande abraço em todos. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Tá. Bebê da Boa noite, Kiko, professor. tudo bom Boa com noite, você? Sim. Tá bom, Tudo Luiz? bem? Olha, ele já tá até de pijama para dormir. Tu veio chamar a mamãe para dormir? Foi, ela já tá indo. Vai fugindo, porque hoje é aniversário do Moju, tá rolando a maior festa lá na cidade. Então vão aproveitar o aniversário do Moju. Kiko. Bora, dá tempo. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau.